SS31. Vamos falar um pouquinho sobre esse peptídeo aqui hoje no nosso canal Mundo Hormonal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Como sempre, vamos direto ao ponto, entender sobre esse peptídeo mitocondrial, toda a sua função, um pouquinho de ciência e muita prática, como sempre, para você ter uma base de informação completa. Solta o disclaimer e vamos direto pro vídeo, pau no gato. Bom, então o SS31 ele é um peptídeo composto, né? Ele é um tetrapeptídeo, na verdade, composto aí por 4 aminoácidos, tá? E nós podemos chamá-lo de peptídeo mitocondrial. Justamente por quê? Porque ele atua exclusivamente, diretamente nas suas mitocôndrias, te promovendo assim uma melhora de desempenho energético, tá? Mas vamos entender o porquê que esse desempenho energético é causado quando nós utilizamos o SS31. Então, basicamente, o mecanismo de ação do SS31 é se ligar à cardiolipina. Cardiolipina, para quem não sabe, é um fosfolipídio presente na membrana da sua mitocôndria. E o que acontece ao longo do tempo, tá? Do seu envelhecimento. Conforme nós envelhecemos, o nosso corpo ele vai perdendo funções e as mitocôndrias também vão sendo o quê? Deterioradas, né? Elas vão ficando o quê? Disfuncionais com o nosso processo de envelhecimento, principalmente se você não tem uma dieta boa, adequada, um bom funcionamento intestinal, um treinamento adequado, um equilíbrio hormonal ajustado também. Tudo isso piora a eficiência mitocondrial. E o SS31, ele entra como basicamente um protetor, um modulador das suas mitocôndrias. Existem outros peptídeos, como por exemplo o MOTC, que ajuda também na questão mitocondrial, só que tem uma ação completamente diferente, né? Ele não vai atuar ali nessas cardiolipinas. O SS31 ele atua fazendo o quê? Uma proteção nas suas mitocôndrias. E o que essa proteção faz nas suas mitocôndrias? Evita o que a gente chama de estresse oxidativo, tá? Que são danos às suas células. Então, quando você toma o SS31, tua célula tá aqui, ele vai penetrar na tua célula, penetrar na mitocôndria, atuar em cima dela literalmente e criar ali uma parede, né, protetora nessas mitocôndrias, reduzindo assim os processos que danificam a mitocôndria, né, processos inflamatórios no caso, que vem aí através do estresse oxidativo, beleza? E isso faz com que você tenha melhor eficiência mitocondrial, tá? Elas vão ficar melhores, elas vão crescer melhores, né? Se proliferar melhores, que a gente chama de biogênese mitocondrial, gerando uma disposição energética melhor para você. Então imagina que basicamente o teu corpo é uma grande cidade, tá? E essa grande cidade é alimentada por uma usina elétrica. O que acontece, tá? Uma analogia bem tosca, mas é a realidade. Se falta energia na cidade, o que acontece? Vira um caos. Então o teu corpo é basicamente a cidade. E a usina elétrica são as mitocôndrias. Cara, se essa usina elétrica não está funcionando direito, começa a dar pau, começa a falhar farol, começa a acabar a energia em um monte de pontos que não deve acabar a energia, você vai ficando o quê? Cada vez mais disfuncional. A cidade começa a ter um monte de problemas. Então o teu corpo, ele funciona exatamente assim, com base de demanda energética, que vem através das mitocôndrias, a famosa geração de ATP, que nada mais é, basicamente, do que energia, tá? E aí a gente pode chamar, né, o SS31 como um peptídeo citoprotetor, que nada mais é do que um medicamento que protege as suas células. Diferente, por exemplo, do MOTC, que ele vai mimetizar o exercício físico, né? Então ele vai colocar o teu organismo em um estado como se você estivesse em treinamento, como se você estivesse um aeróbico, por exemplo, tá bom? Tipo o SLUPP também, esses tipos de medicamentos são totalmente diferentes do SS31, tá bom? O SS31, ele vai atuar como um protetor, vai evitar que você tenha problemas e disfunções mitocondriais. É justamente por isso que a gente não pode comparar remédio com remédio, peptídeo com peptídeo, porque cada um tem uma função diferente. Então o MOTC, ele é totalmente diferente do SS31. Ah, eu posso combinar os dois? Pode, é uma boa combinação, porque o SS31 ele vai proteger as suas células e mitocôndrias no caso, enquanto o MOTC vai mimetizar exercício físico, né? Se você ainda não assistiu
assistir o meu vídeo sobre Moto C, aqui tem no meu canal, no final desse vídeo eu vou deixar linkado para você o Moto C, você pode assistir e entender melhor a função do Moto C. Vamos voltar para o SS31 agora. Então, o SS31 ele foi aprovado pela FDA principalmente para fazer o tratamento de uma doença genética que é bem rara, inclusive, tá? Chamada síndrome de Bart. Essa doença, ela gera uma disfunção mitocondrial muito grande na pessoa que tem essa condição, gerando problemas principalmente no coração, tá? Cardiomiopatias. Então, foi aprovado para ser feito o uso de tratamento clínico dessa doença e para que essa pessoa que tem a síndrome de Bart venha a ter melhoras da função metabólica, né? Venha a se sentir melhor, conseguir fazer coisas no dia a dia, porque quem tem síndrome de Bart ou uma deficiência mitocondrial muito grande costuma sentir muita fadiga. A pessoa não tem disposição para fazer quase nada, para treinar, para fazer qualquer tipo de coisa, para trabalhar. E aí o SS31 ele entra como uma pedrada ali para resolver esses tipos de problemas, tá? Obviamente, o SS31 ele ainda está sendo mais bem estudados, tá? Se a gente entra na PubMed, por exemplo, é a partir ali mais ou menos de 2020 para frente que a gente tem uma base de estudos maior, mas os estudos eles se mostram bastante promissores em relação ao SS31, principalmente para a questão de cardiomiopatias, né, para melhora da função do coração e também para a questão cerebral, tá? Para doenças neurodegenerativas como, por exemplo, Alzheimer e Parkinson. Então, é muito legal ver que esses peptídeos mitocondriais, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que todos eles têm muita relação com o cérebro. Por quê? O teu cérebro é um dos órgãos que mais demanda energia, mais precisa de energia. E quando nós temos disfunções no organismo energética, né, disfunções mitocondriais, o cérebro é altamente afetado. Então, muitas vezes você tá sem disposição mental para nada. Por quê? Porque você tá com problemas ali de estresse oxidativo nas suas mitocôndrias. Então, tem estudos, por exemplo, em modelos de pacientes de Alzheimer, que ao fazer o uso do SS31, reduziu um peptídeo que é altamente inflamatório para os nossos neurônios, né? É um peptídeo que é neurodegenerativo, no caso, beta-amiloides, tá? Esse peptídeo, quando está acumulando nos seus neurônios ali, começa a danificar o seu cérebro, levando você a possivelmente aí déficit cognitivo, tá? Problemas com memória, com concentração, com foco, e ali ao longo do tempo tem pessoas que desenvolvem doença de Alzheimer por excesso de beta-amiloides. E o SS31 mostrou redução das beta-amiloides no cérebro, o que é extremamente benéfico para pessoas que têm aí uma possível condição genética, né, na família de doença de Alzheimer, para ficar de olho em relação a esse peptídeo. E a gente tem também, assim, uma questão bacana do SS31 em relação ao anti-envelhecimento, né, o famoso anti-aging. Por quê? Tudo que está relacionado com mitocôndria, a saúde mitocondrial, está relacionado com o envelhecimento. Então, quanto piores estiverem as suas mitocôndrias, mais envelhecido o seu aspecto vai ficando. Muito por isso que pessoas que têm uma boa dieta, treinam bem, se hidratam bem, controlam bem a questão hormonal no organismo, essas pessoas elas parecem mais novas. Às vezes pega um cara de 45 anos com essas questões que eu falei, e um cara de 45 anos que tá ali com a dieta uma porcaria, bebe pra caramba, fuma, você vai ver o aspecto na pele dessas duas pessoas, toda a diferença, tá? Uma pessoa que tem uma saúde deteriorada vai ter um aspecto muito mais envelhecido. E o SS31 melhorando toda a função mitocondrial previne a questão do envelhecimento precoce. Agora, por fim, vamos falar um pouquinho das dosagens, tá? As dosagens, elas variam muito, beleza? Então a gente tem tratamentos mostrando na casa de 0,5 miligramas a 1 miligrama por quilo corporal. Então isso são como base de tratamentos, né? Isso falando aí na questão diária mesmo, uso diário, tá? Dessas doses. Porém, no que a gente tem aqui em uso, tá? De pessoas que estão usando de forma empírica, a gente começa numa dose de 1 até 10 miligramas aí por dia do SS31, vendo uma melhora significativa no desempenho energético. Então a gente tem que parar para pensar assim. Primeiro, o SS31, será que ele realmente vai ser benéfico para mim
Denão, por exemplo, eu fiz o uso, tá, do SS31, fiz o uso por 1 mês e meio, mais ou menos. Usei 4 miligramas de SS31 por 30 dias, depois eu reduzi a dose pela metade e depois tirei. E assim, o que eu vi, sendo bem sincero, não foi quase nada de melhora significativa em desempenho energético. Por quê? Porque eu já tenho um bom desempenho energético. Isso se dá por quê? Como eu falei, uma pessoa que tem uma boa dieta, treina legal, controla bem os hormônios, faz uso de, às vezes, outras coisas em conjunto, como alguns fitoterápicos, ou até, às vezes, um MOTC, eu já vou ter um desempenho energético e mitocondrial muito favorável. O SS31, ele entraria ali para o quê? Para corrigir a barreira das minhas mitocôndrias e reduzir o estresse oxidativo, mas vamos parar para pensar. Se eu já tenho um pouco estresse oxidativo por conta dos meus hábitos de vida, para que eu entraria com o SS31? Eu fiz o uso para teste mesmo, como forma de teste, mas eu não senti uma melhora significativa utilizando ele. Claro que quando eu estava utilizando o SS31, eu não fiz o uso do MOTC para não entender assim, tipo, o que tá funcionando, né? É o MOTC? É o SS31? Não, peraí, deixa eu tirar um, entrar com o outro, somente com ele, né? Um peptídeo mitocondrial exclusivamente, para eu entender se ele vai realmente funcionar em mim ou não. E assim, confesso, tá? Por experiência, para mim, foi benéfico. Não tive diferença significativa nenhuma nessas doses. Porra, poderia aumentar as doses para fazer teste e ver se vai melhorar? Poderia, mas sairia muito caro. Para que eu vou fazer isso? Se, por exemplo, o que eu já faço de uso, que não são muitas coisas, já me trazem um benefício energético muito favorável. Para que eu vou utilizar uma coisa com uma dose muito alta para ter uma melhora significativa bem pífia, bem baixa? Então, para mim, não se adequou. Agora, para uma pessoa que está com deficiência mitocondrial, uma pessoa que sente muita fadiga, sente muita indisposição, sonolência o dia todo, só quer ficar deitado na cama, o tempo todo tá bocejando, pode ser que aí realmente tenha uma melhora muito significativa, tá? Por isso que nós somos indivíduos, eu sempre cito isso aqui no canal. Somos indivíduos, cada um tem um estilo de vida, cada um tem um tipo de alimentação, cada um tem uma condição, às vezes você é uma pessoa que tem uma desbiose, não tem uma absorção boa de nutrientes, cai muito bem você fazer o uso de um peptídeo, por exemplo. Tem pessoas que não têm nenhuma condição, se alimentam muito bem e tal, e se sentem extremamente bem, não precisam ficar usando essas coisas, porque ela já tem uma boa condição metabólica, beleza? Então a gente pode falar que o SS31, ele é um peptídeo mitocondrial, melhorador metabólico, pensando até mesmo em longevidade e melhora cognitiva, mas para aquelas pessoas que realmente precisam disso, beleza? Então seja muito criterioso quando você for utilizar qualquer coisa, tá bom? Pensa que dosagem não é para você começar no talo lá, na dose mais alta. Se você for começar com uma dose, comece com o mínimo, vá progredindo, né, a cada 2 dias ali, até você sentir realmente o efeito. Não sentiu o efeito, talvez aquilo não seja para você, ou seja falso, né? Aí você tem que ter uma boa fonte de peptídeos, mas tá usando um bom peptídeo, cara, não tá batendo, não tá legal, não precisa utilizar, termina esse frasco, acabou, ponto final. Por quê? Você tá gastando dinheiro à toa, não é para você esse peptídeo, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou qualquer tipo de dúvida, deixa aqui no comentário, se inscreve no canal, deixa o teu like e ativa o sininho para você receber o próximo vídeo e até a próxima. Um abraço.